Deus, toma conta de mim. Toma conta de mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de nós. Paz e bem. Paz e bem. Hoje mais uma tarde de louvor e oração. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o amor de Deus e a salvação que Ele nos oferece. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escuridão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Esse é um trecho de uma música que a gente usa muito na liturgia. E ela ficou ressoando na minha mente essa semana, quando eu tentava fazer essa reflexão para compartilhar hoje conosco. Do que o Senhor pode me salvar hoje? Quando a gente fala do amor de Deus por nós lembramos primeiramente lá em João capítulo 3, no versículo 16, que diz: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio ao mundo e a vida dele foi fazer milagres, foi fazer o bem, foi ensinar-nos como é viver, não para si, mas pelo outro e no amor por esse outro. Amor esse que é o amor que Deus teve antes de mais nada, que Ele teve por nós. Porque Deus nos amou primeiro. E amou tanto que foi capaz de dar o seu Filho único em sacrifício para nos ensinar que existe uma saída, uma salvação, uma forma de se viver melhor nesse amor de Deus. Então, quando a gente pensa dessa forma, nossa, mas Deus nos ama tanto, Deus fez tanto sacrifício, Jesus veio como Ele veio, fez tantas coisas boas, mas qual foi o final para nós, né? Como seres humanos? Jesus acabou sendo crucificado, Ele foi morto por nós. Então, é como se nós tivéssemos sido muito ingratos, né? Com todo o sacrifício de Jesus. Mas nós também sabemos, e essa é a base da nossa fé, que não acabou ali na cruz. Jesus vive e ressuscitou. E mais uma vez, como toda a vida de Jesus foi para nós exemplo de amor, de fé e de esperança, Ele nos mostra que a morte não é o final. Mas ainda assim, a gente tem que se perguntar, por que então nós perecemos? Se Deus nos ama tanto, Jesus veio, Ele foi bom, mas lá na cruz, na hora de ser crucificado, Ele já tinha sofrido os escárnios, já tinha sido torturado, já tinha sido machucado, Ele estava à beira da morte. Ele ainda disse para o Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, aí, no último instante, Jesus ainda mostra para nós mais uma vez que a única coisa que importava para Ele era o amor. A nossa ignorância era pequena para Ele. O amor que Ele tinha por nós era maior. Mas ainda assim nós perecemos, não perecemos no nosso dia a dia. A gente tem um monte de aflição, um monte de angústia, tanta tormenta no nosso dia a dia. É doença, é o financeiro, é o relacionamento. Então, por que será que nós perecemos? Eu vou fazer a leitura de um trecho do Evangelho para ilustrar também a questão da nossa reflexão. Nós vamos lá em Marcos, no capítulo 7, versículos 24 a seguintes. Vamos ficar de pé para ouvir o Evangelho, tá bom? Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia, e tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse. Mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher cuja filha possuía um espírito imundo
Logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu aos seus pés. Essa mulher era pagã, de origem sírio-fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que ele expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixe primeiro que se partem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu: por causa dessa palavra, vai-te, que saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que aconteceu com essa cananeia? Primeiro ponto, falando de salvação. Qual que era a salvação que ela pediu para Jesus aquele dia? Foi o milagre de libertar a filha dela daquele demônio. Só que para nós, que ainda perecemos nas nossas angústias, no nosso dia a dia, o que a gente pode aprender com essa leitura? Eu penso que a gente tem que aprender a humildade dessa cananeia. Pensemos nós, né? Deus mandou seu Filho Jesus. Há mais de 2000 anos que existem pregadores, evangelistas que vêm falando de Jesus, da salvação. Será que todo mundo aceita esse Jesus? Todo mundo acolhe ele de verdade? Agora vamos lá para Cananéia. Se eu chego em Jesus, pessoalmente, se eu tenho essa oportunidade, então Jesus, me faz um favor, me tira essa dor, essa aflição. E Jesus, de certa forma, ele foi meio brusco com ela, né? Primeiro, deixe que se partem os filhos, não é certo dar aos cães o alimento que é dos filhos. Mas ela foi humilde. Ela teve uma humildade. Falou: eu entendo, Senhor, porque ela não era da religião, da cultura daqueles que estavam ali seguindo Jesus, mas ela teve fé. Acima de tudo, ela teve fé. E ela falou: eu entendo, Jesus, mas, por favor, os cães comem até as migalhas. Então, me dá pelo menos uma migalha do seu milagre, do seu poder. Então, ela teve fé, às vezes mais do que nós temos. Mais do que nós acreditamos que Jesus pode nos acolher. E às vezes a gente não tem coragem de chegar em Jesus de vergonha dos nossos erros, porque a gente tem consciência do que a gente faz de errado. Todos nós sabemos o que é certo, o que não é, o que agrada a Deus, o que não agrada. Mas às vezes a gente fica se escondendo no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Ai, mas às vezes, quando a gente vem muito para a igreja, começa a ter uma certa persistência, todo mundo fala: não, mas agora você só reza? Não trabalha mais, não? O que mais você vai fazer da sua vida? O que é mais importante, gente, do que a salvação? Do que a intimidade com Jesus? Só que eu sei que na prática é difícil, a gente não tem essa dedicação. Porque a conta bate na porta, o patrão cobra, os filhos cobram, os parentes cobram, todo mundo. A gente tem dívida desde que nasce. E então a gente vai colocando outras coisas na frente. Mas aí quando a gente volta para a reflexão lá daquela música que eu falei um trechinho no começo, Senhor vem salvar teu povo, porque só tu és nossa esperança e nossa libertação. Aí a gente vai voltando de novo ao foco de que se só Deus é a solução, por que eu ainda estou perecendo? Eu acho que eu não entreguei ainda minha vida totalmente a Deus. Será que os flagelos do meu dia a dia eles são tão grandes mesmo? Ou eu que não estou sabendo olhar para aquilo e entregar para Deus e olhar pelo ponto de vista de Deus, pela ótica de Deus? Porque Ele resolve tudo. Ele é o início e o fim. Para Ele não tem impossível, para Ele não tem doença, não tem a morte. Jesus ressuscitou, então não existe morte para Deus. Em um certo livro que eu li há algum tempo, tinha o seguinte testemunho. A pessoa conheceu um cego, que era uma pessoa já adulta, casado, já tinha família. E ele observou que aquele cego era muito feliz.
E ele questionou, ele não disse, você é cego de nascença? Ele disse, graças a Deus, sim. Com muita alegria. E ele ficou intrigado com aquilo. Gente, por que ele pode ser tão feliz, né? Por que ele disse, graças a Deus, desde a nascença eu sou cego? Só que chegaram outras pessoas, ele não pôde questionar aquela pessoa mais e ficou pensando sobre aquilo. Só que um tempo depois ele teve a oportunidade de conviver com outras pessoas que tinham diferentes tipos de deficiência. E todas elas tinham uma alegria diferente, inclusive um outro cego, e dentro daquele grupo sanitário, ele dava comida na boca de um paraplégico. E por incrível que pareça, ele não errava a boca do paraplégico. E ele teve a oportunidade de se aproximar desse paraplégico, desse cego, perdão, e perguntar para ele se ele já era cego desde muito tempo, e ele tinha perdido a visão há alguns anos, e ele disse para ele que ele era muito feliz. Ele, mas por que essa diferença? Ele, porque nós cegos vemos as pessoas de dentro para fora. Vocês que ainda enxergam, vocês veem de fora para dentro. Então, quando eu conheço alguém, primeiro eu vou saber como ele fala, como ele age, qual que é a história daquela pessoa, por que ele está ali naquele momento, para depois eu entender e imaginar como é o físico. E para quem enxerga, às vezes primeiro a gente olha a aparência, depois a gente vai, às vezes nem vai aprofundar, às vezes a gente já pela aparência vai descartar aquela pessoa da nossa convivência. Então, assim também é a nossa visão de salvação. Deus nos oferece ela todos os dias. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de ser íntimo dele, de conviver com ele. Mas às vezes a gente acha que aquilo pode passar para lá, pode deixar para depois, que a minha correria é mais importante. E hoje o nosso dia a dia ele também não facilita. Porque a gente tem um Deus, que ele é um Deus de processo. E nós vivemos num mundo instantâneo. Então a gente está na contramão. Vamos lá para a história de Jesus. Jesus ele foi concebido no ventre de Maria. Ele aguardou 9 meses. Ele nasceu como qualquer um de nós nasceria. Jesus não podia ter feito diferente? Falar, faça-se. Vai lá, Jesus. Prontinho. Mas não foi isso porque ele quis ensinar para nós também que tudo tem seu tempo. E às vezes nós estamos desperdiçando o nosso tempo na correria do mundo instantâneo. Às vezes a gente não consegue conectar com Deus por não conseguir desconectar desse mundo de correria de instantâneo. Não significa que a gente vai ser pessoas lentas, preguiçosas. Ah, não, eu vou fazer o trabalho aqui de lavar essa louça, que eu gasto meia hora, eu vou ficar com umas 2 horas meditando sobre essa louça, porque aí não vai dar tempo de eu fazer o resto do serviço da casa. Não é assim. Significa que a gente vai olhar melhor para como eu estou gastando o meu tempo. Que, afinal de contas, hoje eu acho que ele é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Porque todo mundo que você conversa, todo mundo às vezes tem dinheiro, às vezes tem bens, mas não tem tempo. E tem os outros que não têm o dinheiro, mas vivem correndo atrás dele, também não tem o tempo. Então o tempo acabou se tornando um tesouro dos nossos mundos. E quem é o dono do tempo? Quem pode controlar o tempo, senão Deus? Então a gente fala muito também hoje, já falando mais sobre a vivência de oração, sobre o jejum. A gente faz jejum de alimentos, agora a gente está chegando a Quaresma, é um tempo de jejum. Muita gente se abstém da carne, que é até uma obrigatoriedade nossa, da nossa fé, da nossa doutrina, de outros alimentos que nos dão prazer. Mas será que a gente pensa em fazer um jejum de tela, por exemplo? Quantos de nós dorme e acorda com o telefone na mão? E às vezes a gente fala, eu não tenho tempo de ler a palavra, de degustar do evangelho, de vivenciar o que Deus quer falar para mim. Mas aí eu pego o telefone ali rapidinho para descansar a cabeça e eu vou perder horas e horas vendo um monte de vídeo rápido, divertido, prático, mas totalmente inútil. Que não vai agregar nada na minha vida,
que não vai melhorar em nada a minha saúde mental, às vezes vai até me piorar. Então, que a gente possa pedir hoje a Deus essa graça de ter um tempo de qualidade. Senhor, me ensina a usar o meu tempo. Me ensina a maximizar o meu tempo com a qualidade. Que eu não faça muitas coisas, mas que aquilo que eu fizer seja para ti e contigo. Me ensina, Senhor, a aproveitar esse bem tão precioso que é o tempo. Então, que a salvação do nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso, possa vir através da intimidade com o Senhor. Peçamos essa bênção ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém?